Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da rede network do Gaia. Eu sou a Lê e hoje nós vamos falar sobre marketing, consultoria e para falar sobre isso tem uma convidada muito especial que está no nosso ecossistema já faz um tempo, é da casa. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada! Se apresenta para o pessoal do GaiaCast. Meu nome é Fabiola Simas, eu me sinto da casa mesmo, que eu tô no Gaia, assim, desde o comecinho. E eu lembro de quando a Bruna e a Nai começaram, o propósito era muito claro, né? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O propósito de marca é algo muito importante para mim aqui no meu trabalho. Então, isso já me conectou no começo, assim, e é um prazer estar agora sendo entrevistada, né? Já tive aqui como entrevistadora e agora estou aqui como entrevistada. Vou falar quem eu sou mais para frente um pouquinho, então, por enquanto, sou Fabiola Simas, sou consultora empresarial de marketing e tenho uma agência de marketing também chamada Ser Negócio. Ai, que legal. E realmente, tá? A Fabi, eu tenho quase certeza, na verdade, foi uma das primeiras pessoas que utilizaram o estúdio GaiaCast para gravar o próprio episódio até. Você é uma das primeiras, é a nossa nova O pior é que é verdade, tem gravado lá no meu canal, quando não era ainda aqui nisso. Era em outro lugar o estúdio aí que a gente tinha. Pra quem não sabe, a gente tinha um estúdio móvel, mais ou menos assim, né? A gente montava e desmontava. Então a Fabi tá desde o começo, é muito bom te entrevistar, Fabi. E eu recomendo, gente, quem quiser gravar podcast. E se você entra em contato com a Lê. Falem comigo. Olha só, então você falou que você tem a agência Ser Negócio. Isso. E como foi então que surgiu essa ideia? Então, o Ser Negócio é o nome da metodologia. Em 2021, eu tinha alguns empreendimentos que não deram certo, e aí eu parei tudo na época, minha família falava assim: "O que que nós vamos abrir para te gerenciar, né? O que que nós vamos fazer porque tu é ótima no que tu faz?". E eu dizia assim: "Eu não vou fazer mais nada, eu vou ensinar na internet venda e comercial, que é o que eu sei fazer, né? Vocês olham para mim e acham que eu sou excelente gerente comercial porque é o que eu sei fazer. Então eu vou ensinar isso para as pessoas". E nós estávamos naquele alto da pandemia ali, 2021, né, Ale? Então, tava a internet e Instagram tava bombando, aparecia aqueles, ainda todo mundo usava máscara em 2021, aqui na região litorânea, né, estamos falando de Itajaí, aqui de Santa Catarina, então aqui ainda todo mundo usava máscara. E aí eu falei: "Não, eu comento que eu disse assim: "Eu vou zerar a vida", não tem eu descobri que não tem como zerar a vida. Mas enfim, eu vendi tudo que eu tinha, zerei e falei assim: "Eu vou começar do zero, ensinar, marketing e vendas na internet". E aí, para ensinar, eu, como tudo na minha vida, preciso de um processo, então eu precisava de uma metodologia. Então eu sentei na mesa da sala da minha casa e comecei a escrever a metodologia com as ferramentas de metodologia que eu utilizo até hoje para vending. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei: "Cara, tinha muito de autoconhecimento e tal". Eu falei: "Eu preciso entender um pouquinho melhor disso, porque tudo que tinha ali eram ferramentas que eu aprendi para aplicar nas minhas equipes, aplicar nas minhas empresas e não para ensinar outras pessoas". E aí, então, eu vou buscar uma mentoria de criação de metodologia, para não criar essa metodologia sozinho, e assim nasce o Ser Negócio, sai a metodologia Ser Negócio, que inicialmente era uma metodologia para ensinar profissionais liberais que vendiam a sua hora a como alavancar os seus negócios, né? E para ensinar por internet. Então, fiz lançamento de internet, né? E o nome da metodologia já surgiu ali, porque aí eu usei também o nome Ser Negócio, eu utilizei uma ferramenta de marketing que a gente usa, que é Name, né? Existem várias ferramentas de naming, né? Como é que as empresas lançam nomes para tantos produtos, né? Então, às vezes, falta criatividade. Então, existe uma metodologia de como tu chegar lá naquele nome. Então, eu usei essa ferramenta de name, eu queria algo que fosse humanizado, porque a gente estava naquela fase que todo mundo estava só na internet, falava muito do metaverso, que o mundo não vai ter mais o off, né? Vai ser só o on. E isso não, para mim, é desumano, né? Tu viver online, tu viver com aquela, enfim. Então eu queria uma coisa mais humanizada. Eu já sabia dessa tendência de surgir IA para a criação de coisas. Então a gente já olhava para isso no futuro. E eu sou mais do marketing humanizado, com erros, não tão perfeccionista. Então o ser, ele vem dessa humanidade que eu quero trazer para as marcas que eu impulsiono, né? E o negócio é porque, como nasceu principalmente de prestadores de serviço, então eu ensinava muito essas pessoas a se comercializarem, né? Então é um negócio humanizado.
Então essa é a ideia do nome. Ai, que legal. E eu vejo assim que é um baita diferencial, porque não só olha o negócio da pessoa, mas o ser como um todo, né. Exato. Isso é muito, muito legal. E para quem não conhece o Ser Negócio, como é que você pode descrever ele, assim? Tipo, o que que vocês fazem? Então, hoje, o Sem Negócio, ele é um método de impulso de marcas, um método de estudo de impulso de marcas, né, focado nesse reposicionamento estratégico da marca, né, que a gente chama de rebranding no marketing, né. Branding quer dizer, a criação de marca, então quando tu cria um logotipo, tu tem que criar toda uma identidade para aquele logotipo para te entender. Então quando a gente olha o Gaia, né, eu ainda brinco que o Gaia tem muito disso, a gente vê ali que tem a árvore, né, que o nome Gaia já é um nome que remete ao feminino, que já vem de mãe natureza. Eu conheço a história, mas quando eu olhei, eu já vi todo esse branding na marca, né. E aí, por que que a gente colocou no GaiaCast o verde? A gente tem uma intencionalidade em cada coisa que faz, né. Então, para eu construir essa intencionalidade e que seja arquétipo, que todo mundo compreenda, eu preciso ter um estudo da intenção daquilo, né. Isso é branding. E existem marcas que às vezes já estão há 10 anos no mercado e precisam passar por esse rebranding, esse reposicionamento. Então, basicamente, Ser Negócio, ele é isso, ele é um estudo para a gente ter esse reposicionamento, porque o que eu era antes já não me serve hoje. De certa forma, eu passei por isso também. Antes era só profissionais liberais, hoje eu ajudo marcas num todo, né. Consigo ajudar construtoras, consigo ajudar, tradings, eu consigo ajudar várias marcas com a mesma metodologia. Então é legal porque essa parte do rebrand, o que que eu vejo muito? A pessoa tem o seu começo e ela vai evoluindo, então nada mais justo que a tua marca acompanhar a tua Exato, exatamente. e é muito legal que você traz muito essa parte da parte humana, né, a parte humana. Como é que seria realmente na prática para as empresas que estão fazendo esse rebrand ou profissionais liberais, como é que funciona? Então, olhar o humano é olhar o comportamento, além do que a gente quer de intenção, né. Vou dar um exemplo não sei se vai exemplificar, mas bem simples, né. Eu estou participando do Núcleo Casa e Construção da Acibal, que é ali de Balneário Camboriú, que é a Associação Empresarial de Balneário Camboriú. E aí, ali no núcleo, eu me voluntariei ali, né, porque todo mundo é voluntário no núcleo, a ajudar na comunicação deles. E ontem a gente estava numa discussão sobre painéis que a gente vai fazer dentro da Construsul. E a gente vai fazer 2 painéis dentro da Construsul. E aí a discussão era: se são 2 painéis em 2 horários diferentes, eu vou gerar só um link para as pessoas se inscreverem nos 2 painéis, porque isso vai me ajudar lá no tráfego pago, vai me ajudar, na criação de uma landing page, eu vou direcionar para um link só, certo? Se eu pensar no humano, e esse ser humano que vai clicar naquele link, ele vai ficar com dúvida ao ver que ele tem 2 horários para se inscrever? Então é olhar o comportamento humano além da tecnologia que tá me ajudando. Um exemplo simples, não sei se exemplificou, mas eu tenho que olhar tanto o comportamento humano de quem está criando aquela solução de venda, né. A pessoa que está criando essa solução de venda, ela vai dar conta de entregar isso que ela está dizendo que está entregando, quanto o comportamento humano da pessoa que está recebendo aquela comunicação. Então eu tentei dar um exemplo de alguém que vai receber aquela comunicação. Daí eu nem lembro o que a gente decidiu no final, né, mas a gente tem que optar, às vezes a gente tem que fazer escolhas, sempre pensando, tem ainda pessoas compram de pessoas, então tem um comportamento humano por trás, tanto da escolha daquilo que vai ser recebido, quanto de quem está executando aquilo, né. Você pensa que então, essa parte humana é exatamente, porque tem muita gente que olha para a execução do que ela tá fazendo, para a técnica que ela tá, mas não para a pessoa que tá recebendo. Exato. E vice-versa também, às vezes aqui a gente já tinha tudo esquematizado, quem ia criar isso ou criar aquilo, mas às vezes eu coloco lá num planejamento estratégico de consultoria, né, olha, a gente vai direcionar para um link só, porque aí a gente não divide dinheiro do impulsionamento, e aí isso eu vou direcionar melhor para a persona certa, e aí a gente não explica isso no planejamento para a pessoa recebe: mas são 2 painéis, como que eu tenho um link só e uma landing page? Isso aqui não vai funcionar, isso aqui não executa. Hum. Entendeu? Porque não tá escrito lá, não, porque a gente não quer dividir o budget. Imagina, tem que É uma coisa explicar. simples, eu tenho que entender que o planejamento que eu vou criar, um ser humano vai ler para executar. Isso é olhar o Claro, e olhar
pro todo, né? Pro todo. Não só para você que É tá fazendo. sistêmico, né? Eu tenho que observar o todo. Então, assim, sempre que eu tô criando um planejamento, que eu tô criando um produto, a gente tem que ver esse comportamento humano dessa forma. Além do comportamento humano, eu acredito que a Ser Negócio, ela trabalha em várias vertentes também, tem como base, né? Tem embasamento e tudo mais. Como é que a Ser Negócio trabalha? Ela tem pilares, ela tem estratégia, como é que é? Ah, isso é bem legal. É, o que eu fiz para criar a marca Ser Negócio é o que eu utilizo para impulsionar marcas, né? Então, a gente tem uma metodologia de criação de proposta de valor de marca, né? O que é a proposta de valor de marca? Qualquer pessoa pode se rentabilizar de qualquer forma. Eu podia vender brigadeiro, eu sei fazer brigadeiro, e ganhar dinheiro fazendo brigadeiro. Mas por que eu escolhi falar de marketing, vender sobre marketing? Quais são meus propósitos com isso? Então, meu propósito é impulsionar marcas de uma maneira humanizada, né, de uma maneira sustentável, né? E aí eu tenho uma metodologia de criação desse propósito. Então, eu cheguei nesse propósito de impulsionar marcas que tenham identidade clara, que tenham um propósito e que seja de uma forma sustentável, porque eu quero criar planejamentos a longo prazo. A gente comentou de uma antiga cliente minha, que eu digo que ela é a grande causadora de eu ter a agência de marketing, né? Onde eu fiz um planejamento estratégico para ela em 2022 para 2023, e lá naquele planejamento já estava gravar podcast, chamar pessoas, e ela está executando hoje. Então, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver planejamento que se sustenta a longo prazo, né? Eu quero pensar hoje no que amanhã ainda vai ser alta, né? Eu não quero atemporal, né? Então, esses são os pilares do Ser Negócio: identidade, propósito e sustentabilidade. E sustentabilidade nesse sentido, não só no sentido de ser sustentável ecologicamente, mas ser sustentável também, né, no ecossistema que está inserido ali, né? Quando a gente criou esse planejamento, era a Larissa uma secretária. Hoje não. Hoje tem muito mais gente lá no hub dela que permite que ela faça executar. Então, tudo isso tem que ser previsto. Que seja atemporal essa sustentabilidade. Sim, ou que tenha o passo a passo, né? De previsibilidade de quando é o momento de cada coisa. Ai, que legal. Você falou também de identidade. E eu acho, assim, que muita gente acha, eu pelo menos achava, que identidade de marca é uma coisa muito simples. Mas que não é, tipo, não é só uma logo, não é só uma paleta de cores. Como é que você pode explicar pro teu cliente isso? Às vezes ele já vem com uma ideia. Mas não é aquilo. Eu gosto de explicar como tem um rapaz que eu faço curso várias vezes de brand, até me fugiu o nome dele. E acho que não tem explicação melhor pro brasileiro do que o jeito que ele explica. Quando tu pensa na Brahma, cerveja Brahma, toma cerveja, Ale? Não. Não? Bebo. Não bebe? Mas eu tu conheço. conhece a Brahma. Tá, quando tu pensa na Brahma, que personagem te vem à mente? O pinguim. Não, o pinguim da Brahma? Não, mas assim, se tu pensa numa pessoa que bebe Brahma, Não como que pensei. seria essa pessoa? Como que ela se vestiria? Com uma bermuda. Ela seria magrinha ou gordinha? Ai, eu consigo só pensar no Zeca Pagodinho, e agora? Isso, exatamente. Ele é a cara da Brahma. É a cara da Brahma. Tanto que ele foi muitas vezes o personagem da Brahma. E quando tu pensa numa Heineken, a pessoa que bebe Heineken, É como um que ela jovem. Isso, um mocassim, né? Sim. É. Mas, tipo assim, um jovenzinho que tá na balada, assim. Exato, já tá com outro comportamento, Isso. né? Percebe? Um tá no boteco, outro tá na balada. Isso é identidade, né? Quando uma marca, ela te transmite um comportamento. Então, quando eu penso na marca Gaia, ela tem que me transmitir um comportamento, né? E lógico, é intenção. Quando eu tô criando, eu crio com aquela intencionalidade. A grande dificuldade é eu não perder essa congruência dessa intencionalidade. Por isso a gente escreve, cria um manual, deixa todas as pessoas envolvidas. Uma coisa, um diferencial nosso é que a gente é muito integrado com o time comercial. A gente tem que deixar todo mundo sabendo qual é o comportamento de marca que a gente quer. Porque aí isso vira cultura. O comercial tem que estar muito atrelado à cultura da empresa, né? Exato. Pra poder passar pro próximo. E a cultura da empresa nada mais é do que a intenção da empresa ali quando ela cria aquela marca. E você ajuda as pessoas a fazerem essa logo, a escolha da paleta de cores? Porque eu imagino que as cores, elas têm intencionalidade do que passar. Exato. Você faz isso pros seus clientes também? Fazemos também. A gente é uma agência 360. Então, tudo que eu precisar para esse reposicionamento estratégico de marca,
a gente vai fazer. Então, se a gente precisar fazer todo o manual, guidebook, que a gente chama, da marca, né? Com as cores, os valores, o que eu quero intencionalizar nesse novo desenho. Então, a gente vai fazer todo esse estudo de marca para criar o guidebook, Ai, que né? legal. A gente faz isso. Mas sempre tudo inicia desse planejamento do novo posicionamento. Quem é essa nova pessoa com quem a marca quer se conectar, né? Então, qual é o comportamento que essa pessoa tem? Qual é o comportamento que essa marca tem que ter? Aí a gente vai... é momento de redesenhar uma logomarca? Às vezes não é. E acontece, eu tenho um caso bem interessante Adoro casos. que o Calil até comentou antes de a gente começar aqui, né? O moço que fica atrás da câmera. O nosso querido amigo que fica atrás das câmeras. Então, que é o rebranding da marca Fructais, que é uma marca de picolé. São picolés artesanais. Então, eles têm 11 anos de marca. Quando a gente gravou, eles tinham 11 anos de marca. Estão completando 12 já. E aí, eles já... a dona da marca, ela vê a logomarca como as roupinhas do picolé. Ela fala assim, as roupinhas do picolé, a gente tá mudando a roupinha, Fabiola. Então, quando ela me conheceu, ela falou, a gente tá justamente nessa situação, que a gente tá agregando mais produtos para dentro da marca, não só o picolé. Então, a gente quer deixar de ser sobremesas no palito, e estamos repensando tudo isso, mas sobremesas no palito a gente já é conhecido assim. E aí, foi nesse momento que eu encontrei ela. Só que ela já tinha comprado todo esse estudo de reposicionamento de marca. Então, as cores estavam definidas, e eu não sei o nome da agência, mas a agência, assim, ó, 10 com estrelinha. Eles fizeram um guidebook, assim, ó, perfeito. Só que aquele guidebook, sem um profissional para guiar, qual o primeiro passo? Vamos plotar todos os... contextualizando, né? Então, é uma empresa de picolé artesanal, pequena, que atende a 150 quilômetros de Camboriú. Então, ela só com entrega própria, certo? E só se revende através de parceiros, restaurantes, mini mercados, né? Então, quando ela passa por um rebrand, ela tem que trocar a embalagem do picolé, trocar a embalagem desses freezers, trocar também toda a parte digital, né? Então, o que eu começo? Qual o primeiro passo, né? E junto com isso, ela tem a intenção de, no momento onde ela estava fazendo esse rebranding, pulverizar essa informação ao máximo para que ajudasse a alavancar a venda da temporada. Então, nós tínhamos alguns problemas ali para resolver. E aí, a gente cria um planejamento estratégico e um passo a passo de qual é o primeiro problema que a gente vai resolver, qual é o segundo problema que a gente vai resolver. Então, nesse caso, por que eu citei esse caso? Eu não fiz o guidebook. Porém, mesmo assim, ela precisava de um profissional para definir as estratégias de lançamento desse guidebook, que foi o que a gente fez. Então, a gente fez assessoria de imprensa, a gente trabalhou com digital influencer, a gente trabalhou com tráfego pago, tudo um passo a passo, né? E também reposicionou todos os freezers. E graças a Deus, até hoje, a gente tem bons resultados desses picolés. Ai, que bom. Então, realmente, você estava ali para guiar, porque não adianta ter algo se não tem uma estratégia. Como você comentou. Exato. Então, e por que eu citei esse caso? Que aí, nesse caso, a agência entra como? A agência criou os releases para a imprensa. A agência criou... primeiro, eu, Fabiola, entro como consultora criando o roadmap, que eu chamo, né? O que a gente vai fazer de passo a passo. E aí, depois, a agência entra como ela criou o novo site deles, criou a... Nossa, era tanta coisa que eu já nem lembro mais. O trabalho foi grande. E hoje a única coisa que a gente ainda faz para Fructais é a assessoria de redes sociais, né? Que é a assessoria VIP que eles têm. Então, a gente tá ali direto respondendo no direct, respondendo os comentários. Isso também gera uma integração. Então, a menina do atendimento tá direto em contato com a gente Uhum. sabe o que ela quer que poste lá. É bem bacana o nosso trabalho ali. E é realmente 360, né? Um olhar como um todo para aquela empresa Exato. que precisa se posicionar, que precisa fazer acontecer, né? Exato. E eu imagino que essas empresas que, né, a Ser Negócio tá ali e tudo mais, trabalhando, elas possuem um propósito. Todas, como você estava comentando, possuem um propósito. Sim. Mas tem muito aquele propósito que é o real, mas aquele propósito da fachada, né? Qual que seria a diferença entre eles? A gente sabe que existe, né? Mas qual que seria essa diferença?
Então, quando o propósito vira fachada ao nosso olhar, nunca é intencional. A pessoa que criou aquela frase de missão, antigamente, bem antigamente, né, Ale, eu não sei a tua idade, mas eu já. Quando eu entrei na faculdade de administração, que eu demorei um tempão para entrar, quando a gente falava de planejamento estratégico, a gente falava que uma marca tinha que ter missão, visão e valores. Então, visão da onde ela quer chegar, missão, que era esse impacto que ela quer causar na sociedade, que hoje eu chamo de proposta de valor, e valores, que viravam apenas escritos na parede da empresa. Só que elas viram escrito na parede da empresa não porque era para ser fachada, né? Quando tu fala assim, a gente vê um monte de empresa com propósito que a gente vê que é só fachada. É que se perde a congruência dessa comunicação no meio do caminho. Né? Então, quem intencionalizou aquilo lá, que é o empresário ou o empreendedor que criou aquela frase, tinha realmente a intenção de imprimir aquilo, mas não conseguiu, né? E é aí que o marketing entra, é aí que uma ajuda de cultura organizacional, de treinamento entra, né? Então, assim, o que vai definir é o consumidor, porque o consumidor percebe, o olhar do consumidor, ele percebe, isso ali é só fachada, tá só escrito ali e não tá, né? Então, quem vai definir isso é quem tá olhando para a frase e tá olhando a empresa e tá dizendo, tá incongruente. Agora, quem faz com que a frase... Aí me chama. É o marketing. Aí tu me chama. Sou eu que faço. Se tu quer, se estão dizendo que a tua frase é só fachada, então tu me chama, ou a gente muda a frase, ou a gente vai encontrar congruência. E né? esse é um diferencial muito grande de ver, né? E executar o que é o certo. E eu acredito que o consultor do marketing tem que entregar isso, né? É que também uma coisa que eu gosto de fazer bastante, na Fructais não aconteceu, mas com a maioria dos meus clientes que eram... A Larissa aconteceu, por exemplo. A gente fez uma pesquisa entre os clientes, porque também tem isso. Porque quando a gente tá falando de identidade, quantas vezes alguém já chegou pra ti, Ale, e falou assim, nossa, eu gosto como tu é espontânea, como tu é divertida. E tu fala, eu não me vejo assim, às vezes. Já aconteceu? Já, logo quando eu entrei no Gaia. É? Eu não me achava espontânea nem extrovertida. Então, eu te acho, né? Mas olha, como é que todo mundo pode perceber isso em ti e tu não percebe, Verdade. né? Então, é meio... Quando a gente tá falando de marca pessoal, é fácil. Mas a mesma coisa acontece com marcas grandes, né? Ela acha que ela tá comunicando aquilo e só quando... E aí, a gente tem uma ferramenta que eu uso, que é pesquisa junto ao público. Pergunta pro público se ele tá percebendo aquilo que tá escrito na parede. O que tá faltando para ele perceber aquilo que tá escrito na parede? Até fica a dica, quem tá assistindo. Eu quero saber se a minha marca tá realmente transmitindo o que eu intencionei lá no começo. Então, cria uma pesquisa e manda ali pros teus 3 principais clientes. E pergunta. Fala assim, olha, eu assisti um podcast lá de marketing. Esse é o tipo de pergunta que ninguém gosta de fazer, né? Me dá um feedback, né? Então, aí tu usa a história. A consultora de marketing que eu assisti me colocou uma pulga atrás da minha orelha. Preciso te fazer essa pergunta, né? Isso aqui que eu escrevo na minha parede. Tu percebe nos nossos atendimentos? Tu recebe isso? Tu sente que é isso que a gente tá transmitindo? O que tá faltando? É importante perguntar, né? Assim, a empresa ou a pessoa consegue estruturar de uma melhor forma, né? Uma pessoa que eu sigo muito é a Camila Farani. E aí, tem uma história clássica que ela sempre conta de uma das primeiras marcas que ela criou, que era um negócio de salada num shopping, né? Então, ela criou uma saladeria, se chamava? Acho Chamaria genial isso? essas coisas. Enfim, né? Ela era toda fitness, ela criou um negócio de salada, um restaurante de salada. E aí ela fez a marca toda roxa, ela fez uma marca pra ela, com coisas que ela gostava e se identificava. E não pensou no que identifica a salada, né? E aí, quando ela começou... E quem falou pra ela... E ela não vendia, botou um investimento ali, porque ela já era empresária, né? E aí, ela diz que o que fez com que ela percebesse que ela estava totalmente errada no que ela gostava foi perguntando para as pessoas. Ela começou a observar que as pessoas diziam que chegavam lá e diziam, vende sorvete. E aí, depois que ela foi entender que normalmente roxo é tido como sorveteria, que salada é verde. É verde. Então, é isso. Tem coisas que a gente não vai perceber, que a gente vai fazer como eu gosto, achando que o público vai gostar também, só que não identifica o que eu estou vendendo. Então, é tão sutil, eu preciso de um profissional ali no meio para me ajudar nisso. Nesse meio tempo, para poder achar o que é o certo.
pra poder achar. Mas eu tenho que perguntar pro meu público. É meu público que vai dizer se eu tô errando ou se eu tô acertando. E tem alguma marca, assim, que você olha, assim, e pense: "Nossa, essa aqui acertou em cheio"? Pode ser nacional, internacional, tem alguma, assim, que você admira? Gente, eu admiro muitas marcas, né? Eu admiro muitas marcas, mas assim, ó, uma que eu tô assistindo, eu assisto TikTok, gente. Eu Eu também. fico, eu fico sem fazer nada à noite antes de Fica dormir, eu fico rolando o fingindo, TikTok. né? Horrível pra mente, a gente não dorme, sonha com aquilo, mas enfim. É Carmed, né? A Carmed tá em todas. Ela consegue conversar com vários públicos em vários canais diferentes. Então, é uma empresa nacional, então eu tenho orgulho, assim, eu acho o máximo, né, de ser uma empresa nacional. E como é que a Carmed, ela mantém a congruência de marca, Hum. né? Então ela tem o amarelo lá, mas às vezes ela usa uma outra cor para lançar algo. Por exemplo, eles foram fazer um collab com a Coca-Cola. Então, assim, qual é a marca que consegue um collab com Nossa, Coca-Cola? Isso foi um super case. Então, naquela época, em todos os canais de relacionamento deles digitais, ou mesmo quando eles estavam fazendo evento, eles estavam vestidos de vermelho, sendo que o Carmed é amarelo. Então, ela acerta muito, né? É uma marca que tem acertado muito, trabalha muito bem o digital. E outra coisa que é interessante é que eu conheci pessoas que trabalham na rede Carmed, né? E na área comercial. Então, essas pessoas, elas vestem a camisa, elas vestem realmente a camisa da Carmed, elas falam para ir nas farmácias que são da marca Carmed, né? Então, elas insistem que tu faça o teu cadastro. Ah, mas tu fez o cadastro quando tu comprou lá naquela marca? Então, assim, o comercial tá extremamente integrado com aquilo, né? Ele tá feliz de estar vestindo aquela marca. Então, é isso que as marcas têm que ter. Lógico, né? Ali tá bem grande, né? Mas é isso que a marca tem que ter. Ela tem que, quando eu falo de ser humanizado, é isso. O ser humano que tá dentro daquela marca, ele tem que vestir a camisa e engajar, não porque mandaram, é porque ele se sente muito à vontade em fazer aquilo e mostrar aquilo, né? se sente pertencente, Se né? sente pertencente. Exato. Então a Carmed tem acertado muito nos collabs, na integração de comercial com o marketing, né? Com as próprias estratégias de marketing, na forma como ela tem acertado em todos os canais. Então, eu sigo a Carmed no TikTok, no LinkedIn, no Instagram. Em cada canal ela conversa com uma persona diferente, dá pra perceber, né? No LinkedIn tu vai ver mais o João Adib, tu vai ver mais os cases de sucesso do João Adib, tu não vai ver tanto a Carlinha da Carmed. No TikTok vai dar só a Carlinha, né? Então, tu vai perceber essa mudança de com quem ela tá conversando. Então, fica a dica aí Olha pra aí, tá vocês. vendo? É uma case de ouro, né, assim, que a gente consegue É, olhar e admirar, é. né. Mas a gente sabe que tem o oposto também. O que que é uma que você olha assim: "Meu Deus, faltou estratégia, tem É, alguma coisa errada"? então, olha, agora, assim, ó, eu só consigo lembrar de uma, né, que assim, eu não sei se tu viu o que aconteceu com as Havaianas no final do ano. Eu lembro. É, e aí, sabe por que eu acho legal citar esse caso? Porque assim, ó, quem é que tá falando disso hoje? Então, assim, na época, algumas pessoas ficaram questionando: ah, foi intencional, era só para gerar esse rebuliço. Só que, assim, ó, a gente não tá ouvindo falar hoje do que aconteceu. E outra coisa, agora, se tu vê piadinha, ainda tem piadinha do esquerdo e do direito, ainda estão fazendo piadinha até hoje. E a gente ainda nem chegou nas eleições, É verdade. certo? Então, a gente vai ver como vai reverberar isso lá em outubro, perto de outubro, como isso vai reverberar. Mas pelo abafamento da marca, eu já percebo que não tá reverberando bem, certo? Então, se foi intencional ou não aquela fala, a escolha daquela atriz e aquela fala, eu não sei. Eu sei que não foi uma boa escolha. Né? Num ano de neutralidade, num ano que a gente já tinha já vai aparecer muito dualismo, porque esse ano é um ano de Copa, é um ano de eleição. Então, eu não recomendo que marcas incentivem esse dualismo, né? E então, que eu consigo me lembrar recente, assim, aí tem um monte de gente fala de um monte de cases assim, que todo mundo conhece, a Kodak descobriu a câmera digital e porque ela achava que o core É dela o era que mais vender aparece, é vídeo da Kodak. então assim, todo mundo fala, mas assim, ó, da minha experiência trabalhando com empresários, empreendedores, às vezes a escolha da marca é realmente retroceder.
Eu sigo um consultor estratégico e ele estava falando de uma marca que é a Monark. E ele estava falando das ações que essa marca ainda tem, né? Então, existem marcas hoje que, se tu for bolar lá no INPI, né, no registro de marcas, a marca ainda existe e ela ainda tem, ações no mercado e ela ainda tem rendimentos, só que ela não está mais sendo uma empresa, né, que ela tá utilizando daquilo. Então, assim, é muito relativo eu falar assim, errou no marketing, porque foi uma escolha, né? Então, certas Vai coisas... muito do momento, Vai talvez, muito do né? momento. Agora, se eu tiver que lembrar de um case assim, bem que eu tô de olho e quero ver o que vai dar lá em outubro, é a Havaianas. Eu quero ver do que vai dar. Ansiosos pra saber as cenas dos próximos capítulos. Ansiosa. aham. E você consegue contar pra gente? Eu adoro contar casos. Eu acho que é uma coisa que todo episódio que tem aqui eu sempre pergunto. Aham. Tem um caso de algum cliente teu que você olhou assim, você viu uma transformação realmente acontecer depois do teu trabalho? Não precisa falar nome. É que eu vejo transformação em todos. Ai, que legal. Então, é bem interessante, assim, né? Eu vejo transformação em todos. Às vezes, e até falei da Monark, porque, assim, às vezes o empresário, ele desiste daquilo, sabe? Não é o momento, a gente cria um planejamento, a gente escreve, a gente coloca ali um valor de investimento naquilo, e não é momento. Esse é um dos motivos também que eu passei por esse rebrand, de começar a lidar com marcas um pouquinho maiores, empresas um pouco maiores, que tem mais pessoas, mais gente envolvida para que aquilo aconteça, né? Porque quando a gente está falando de marca pessoal, por exemplo, eu posso deixar de expandir o meu escritório de advocacia porque eu quero casar. Entende? Então, assim, ou eu posso deixar de expandir meu escritório de advocacia porque o meu marido vai se mudar e eu quero mudar junto com a família. Então, assim, às vezes não é porque ele não acredita na marca, no trabalho dele ou no que ele vem fazendo, mas às vezes investir naquela marca naquele momento, para o momento de vida, não faz sentido, certo? Também eu vejo muito empresário que busca branding, porque já sabe que branding e que gosta de ter vários pequenos negócios. É impressionante. Ali em Balneário Camboriú tem muito disso, né? Vários pequenos negócios. Eles não querem investir numa marca só. Eles têm... eu tenho o supermercadinho da esquina, mais a estética da outra esquina. E aí... E são vários E nichos são diferentes, vários nichos né? diferentes, várias coisinhas pequenininhas que leva só com a secretária e mais uma pessoa, e tá beleza. Então, assim, é difícil eu pegar e dizer assim, uma transformação que... Eu tô trazendo só os casos... porque, assim, as pessoas vêm pra mim investir quero investir em marca, eu quero criar um negócio, deixar um legado, né? E quando a gente coloca tudo que vai ser necessário, às vezes elas desistem, porque às vezes é só pelo lucro. E tá tudo bem. Uhum. E tá tudo bem. É o momento, É só a pelo pessoa... resultado. Eu prefiro investir em vários pequenininhos e saber que eu tenho margem, que eu vou ter resultado, do que eu ter um grandão, né? Mas transformação, eu já falei a gente falou da Larissa, que eu acho... A Larissa é uma super transformação, Ai, assim. que legal. E a gente falou também da Fructais, é uma super transformação. Mas cases que ficam guardados na Eu memória. tenho case assim, na escritório de advocacia, tem case assim, de a pessoa investiu na marca própria e aí uma empresa maior investiu nela. Né? Também tem isso, aí resolve entrar numa outra marca porque ia fazer mais sentido, né? É isso. E eu brinco que não sou eu que tenho que falar da transformação, porque assim, se você for chegar para os proprietários da Fructais, eles vão falar, a gente sempre quis fazer isso que a Fabi trouxe aqui. Que legal. E eu gosto disso, eu gosto de colocar coisas que eles veem que é executável, senão não vai ser executável. É verdade. Né? E já teve algum caso, assim, que você fez todo um planejamento bonito, assim, estruturou, mas nunca saiu do papel? Tem vários, né? Aí dá aquela frustração, assim. Ale, vou te falar, eu deixei de trabalhar com marca pessoal por causa disso, porque a marca pessoal, vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma terapeuta que eu atendi e que ela já tinha a agenda muito cheia. Então, ela queria encontrar essa maneira de alavancagem do serviço. E aí, a alavancagem de serviço é basicamente ou tu
chancela, né, que a gente chama, tu cria toda a metodologia e daí tu ensina as outras pessoas e cobra um royalties por ela. De alguma maneira tu chancela aquilo. Ou tu cria produtos digitais e aí vai fazer lançamentos digitais. Não tem muita saída. Se tu quer realmente ficar naquilo ali, é isso ali. Então a gente criou toda a metodologia dela e não sei o que, babá. Só que não saiu do lugar, sabe? Ficou só no papel. E aí é sempre porque, não, é que agora a minha filha foi morar na Europa. Agora meu marido vai expandir a fábrica dele. Agora não sei o quê. Entende? Então, assim, investir na marca exige desse empresário estar decidido a investir na marca, né? E aí, se não vai virar só um planejamento, mesmo um planejamento que mostre que vai dar certo. Certo? Literalmente só fica no papel, né? Se a pessoa não quer também, não tem muito o que fazer, Mas né? assim, ó, de certa forma é para isso que serve, né? Que eu falo assim, o meu trabalho é muito parecido com o do arquiteto, né? O arquiteto ele tem que criar um projeto para depois executar a obra que vai executar. E tem arquiteto que faz projeto e às vezes a pessoa acaba mudando de vida e eu decidi vender esse apartamento e vou comprar um outro. E tá tudo certo, né? E tá tudo Mas bem. eu quero lidar mais, eu criei a agência para lidar mais com a execução de projetos. Eu quero estar mais na execução dos projetos. Então, eu quero criar projetos executáveis e que não fiquem tanto na gaveta. Ai, que legal. E nessa parte da execução, como é que você garante que esse processo seja feito, assim? Como é que é o passo a passo? Como é que começa? Como é que termina? Como é que a gente consegue ter a FAV? É uma boa, é uma boa. Então, ó, o primeiro passo é a gente tem, digamos, gostei de tudo isso que tu falou, Fabiola, qual é o primeiro passo? Tem uma sessão clareza, que normalmente o empresário chega pra mim e ele diz assim, eu quero isso, aquilo, aquele que outro, a própria Fructais, né? Ela, porque eu vou ter que plotar tudo isso. Eu falei, vamos fazer uma sessão clareza? Então, eu faço essa sessão, onde a gente vai encontrar qual é o objetivo mais específico do momento, que faz mais sentido, né? E em cima desse objetivo, a gente vai trazer o passo a passo de como chegar nesse objetivo, né? E aí, depois, qual é o próximo objetivo? Não existe... Uma vez eu fui numa palestra e o rapaz falou assim, prioridades não tem plural. Prioridades não tem plural, é prioridade. Então, assim, se você tem uma marca, você quer crescer essa marca, tem que ter o primeiro passo. E, às vezes, definir esse primeiro passo também precisa de um consultor para definir esse primeiro passo, que é essa sessão clareza. Então, é uma sequência de perguntas onde a gente vai chegar no primeiro objetivo. Tendo um primeiro objetivo, daí a gente tem algumas ferramentas de planejamento estratégico. Tá, é esse o objetivo? Qual o propósito desse objetivo? Qual a identidade disso? Né? E aí, que é tudo que eu já te falei, né? E quem a gente tem na equipe para sustentar essa execução? Quando eu falo de sustentável, né? Para executar, não temos. Então, a gente vai ter prever isso aí. Vamos prever alguém online ou alguém presencial? Tudo isso a gente tem que olhar. Porque criar conteúdo na internet tá fácil, criar videozinho. Mas criar videozinho que vai engajar, que vai trazer posicionamento de marca e também vai crescer a marca, daí é diferente, eu preciso pensar melhor, né? Tem que ter uma estratégia realmente por trás disso. Exatamente. E essa parte de a gente falou muito aqui do sustentável, né? Uhum. Talvez o sustentável, a palavra sustentável esteja atrelada à natureza. É. Ao Aham. ecossistema, mas o que seria ter um marketing sustentável, um planejamento sustentável? Boa. Assim, ó, na verdade, quando eu comecei, eu falava assim, lucrativo. Porque, querendo ou não, uma empresa nasceu para dar lucro, né? Então, a saúde da empresa é o dinheiro. Então, não adianta a gente, eu vou contratar... Ontem mesmo eu tive uma reunião, eu já tive reunião com 3 agências, tu tá me falando tudo diferente da agência. Foi justamente por isso que eu tô te oferecendo aqui, primeiro, o planejamento e roadmap. Que aí tu vai pegar esse meu plano e tu vai orçar com qualquer uma, o mesmo plano. Aí a gente vai estar sabendo se... É que nem... Já comprou móvel planejado? Não? Não, ainda não. Mas assim, é igual comprar móveis planejados. Se tu vai lá na loja de móvel planejado que te dá o projeto, tu não tem o projeto na mão com cada medida, com cada tipo de chapa para fazer o mesmo orçamento numa outra loja de móveis planejados. Então, contratar a agência é a mesma coisa. Só que eu vendo esse projeto. Então, a gente vai criar o projeto, certo? E nesse projeto, eu sempre vou olhar assim. Eu posso te falar assim, né? Lá, eu falei, inclusive era uma loja de móveis planejados. Eu falei assim, olha, é o seguinte, se tu colocar só meta, se tu fizer hoje só ads na meta, em uma marca nova, ela vai te trazer lead sem relacionamento, com relacionamento frio,
e eu vou te trazer lead, mas eu vou trazer lead de relacionamento frio e tu não vai conseguir converter. Tu tem só uma pessoa para ficar respondendo esses WhatsApps. Então, tu vai ter que botar um valor para gestão de tráfego, mais pelo menos uns R$ 35 por dia para a meta, porque tu é uma marca nova. E aí, 35 é troco de bala. Imagina, a minha gestora de tráfego, ela já trabalhou dentro de grandes marcas. Então, uma marca como a Altenburg, por exemplo, coloca 100 mil de impulsionamento. Então, o que é 35? Troco de bala, realmente. Vamos lá, R$ 1.000 no mês, do lado de 100 mil. Tu tem que entender que tu tá entrando num leilão quando tá entrando no digital. Ai, não, eu quero impulsionar. Tá entrando nesse leilão. Daí tu tem que me pagar o leilão, né? E aí eu vou trazer um lead frio. Não é mais fácil a gente criar uma estratégia de relacionamento, de networking, onde tu vai encontrar os players certos, que vão te transmitir confiança e esses contatos que tu precisa para conversão. Aí tu converte, começa a criar um monte de imóveis planejados aí. Aí a gente tem para filmar. Aí a gente vai, entende? Então, assim, eu nem lembro mais qual era a tua pergunta. Mas sustentável é isso. Não adianta chegar aqui eu tenho uma agência de marketing de ads, nós vamos botar, vou botar 20 mil em ads, vou te trazer 40 mil. Mas eu vou trazer 40 mil com margem, 40 mil que tu vai conseguir vender com a margem que tu precisa pro teu negócio, ou tu vai trazer 40 mil de leilão e tu vai desistir. Ou eu vou trazer um monte de lead que tu não vai conseguir nem conversar, né? Então, eu preciso olhar se a empresa tem um ecossistema para sustentar o que eu tô trazendo. E, principalmente, se ela tem um ecossistema para pagar tudo isso. Tem que ver o que realmente é saudável para a empresa, né? Saudável para a empresa. Exato. E qualquer pessoa pode ter, tipo assim, não só pessoal, mas empresa, tipo, pequena, média, grande, é importante fazer esse serviço, ter esse serviço? Todo mundo é importante, tanto que eu comecei com marcas pessoais. Todo mundo tem que olhar para o seu negócio assim. Tá, esse meu negócio é sustentável, que é uma coisa que acontecia muito na marca pessoal. Ai, Fábio, eu lembro de uma consultora que eu atendi, a gente fez a precificação dela. Uma consultora empresarial conhecidíssima aqui na região, a gente fez a precificação dela. Porque ela assim, eu tô trabalhando no home office, daí eu não tenho esse custo de aluguel. Não, tu tem sim. Tu tem que colocar esse custo porque é uma empresa a tua consultoria. Então, se tu não colocar esse custo... E quanto seria esse custo desse ambiente na tua casa? Nessa localização. Que era uma localização bem privilegiada. Muito boa. Tá? Quanto custaria o metro quadrado de um aluguel nessa tua localização? A minha empresa não tá se pagando, eu não posso cobrar esse valor hora. Falei, então... Se tu só olhar, não, mas eu não tenho custo, eu trabalho em home office. Então, todo mundo tem que ter esse olhar de negócio para si mesmo, né? Nasceu das marcas pessoais por isso, né? Que legal. E olha só, a gente tá chegando no final do episódio. Tô ficando triste. Porque, na verdade, eu conheço a Fábio há muito tempo, né, Fábio? Sim. Bastante tempo. Só que eu não sabia tanto, assim, do teu serviço. Eu tô muito feliz. A gente tava até comentando antes de começar a gravação que eu gosto muito de participar do GaiaCast porque eu conheço as pessoas. A gente cria conexões e eu aprendo muito. E eu aprendi muito do teu serviço. Hoje eu fico muito feliz. A Fábio tá voltando aqui no GaiaCast, como a gente comentou, então eu fico muito feliz mesmo. E no final do episódio, toda vez a gente dá uma dica de ouro. Ou seja, uma dica pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo. E eu quero te perguntar hoje, o que tu recomenda para as pessoas que estão com um projeto de marketing engavetado, assim? Qual que seria o primeiro passo que elas têm que dar? Que estão com o projeto de marketing engavetado? Sim. Paradão, assim, não sei o que fazer. Fábio, e agora o que eu faço? É que eu já falei, né? Me liga, não tem o que fazer. Liga pra Fábio. Não, é porque se tá engavetado, tem alguma coisa ali que não tava conectado com o empresário, com as pessoas que estão envolvidas, e aí por isso ficou na gaveta, sabe? Então, assim, pode ser mais simples? Acho que essa pergunta é uma pergunta que eu deixo pra todo mundo. Olha pra esse projeto e pergunta assim, pode ser mais simples? Porque normalmente ele tá engavetado porque te parece complexo. Então, se ele pudesse ser mais simples, qual seria o primeiro passo? Essas duas perguntinhas tu te faz. Pode ser mais simples? Se ele puder ser mais simples, qual o primeiro passo? Te faço essas perguntinhas e aí depois me liga. Tá vendo? E pra ligar pra Fábio, como é que a gente acha, então, esse negócio? Me conte! Acha no Instagram ali, tá? Agora eu mudei pra Fábio Simas Consultoria, mas se escrever no Google, Fabiola Simas, Ser Negócio, escreve essas duas palavras juntas, vai ter eu lá, com certeza. Tem o canal do YouTube, é Ser Negócio, no LinkedIn é Ser Negócio, tá?
Dá pra achar fácil. Dá pra achar fácil. Ó, e não só isso também, a gente vai colocar nos comentários também, se quiser perguntar pra Fábio aqui no nosso YouTube, pode fazer as perguntas, a Fábio responde também, a gente vai deixar o Instagram tudo bonitinho aqui dela. Sim, até lembrei que eu tenho um diagnóstico de marca express, então eu tenho o meu site ali, sernegócio.com.br, e aí é só preencher lá o formulário, eu faço um diagnóstico pra você. Tá vendo? Já tá ganhando grátis. coisa aqui, tá vendo? No GaiaCast a gente ganha coisa. Viu? Ó, tá vendo? Fábio, muito obrigada. Ale, foi um prazer, quero te agradecer. Eu, desde o começo que eu vi os teus podcasts, eu falei, meu, a Ale é super espontânea, ela vai dar muito certo ali. E assim, eu não gravo mais porque mudou o formato do projeto, né? Mas eu quero vir gravar mais vezes. Convidei já vários clientes. Meus clientes, olha, é leve, né? Ah, então. A gente sobrevive, Ale? Ah, com certeza. Então, convida eles pra vir gravar. Boa. Na verdade, eu tava até comentando pra Fábio que ontem a gente teve gravação também e a pessoa já chega assim, ó. Trêmula, assim, gente, é de boa, é só um bate-papo, relaxa. É só um bate-papo. E outra coisa, então sigam o canal da Fábio também, a gente vai colocar aqui. Ela grava aqui no podcast, no GaiaCast. Há anos. Há uns 3 anos, né, Galil? Faz tempo. Faz tempo, então. Fábio, muito, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. E agradeço também a quem viu, quem ouviu o GaiaCast. A gente espera no próximo episódio. Tchau, tchau. Se inscreva nesse canal, né?